Prontinho. Agora eu vou compartilhar minha tela e a gente vai encerrar a aula de hoje, tá bom? Bom, pessoal, até esse momento, já a tela vai estar chegando para vocês, tá? Até esse momento, o que nós fizemos aqui, a gente discutiu muitas questões conceituais sobre a regulação da expressão gênica e muita filosofia, né? Muita filosofia e tal. Mais até do que propriamente os exemplos. Aí você já pode estar naquela expectativa de que, uma vez que viu que o estudo da transcrição em procariotos, você acaba tendo vários exemplos, tem o operon LAC, tem o operon triptofano, tem o NTRC, e tem outros operons ali que me ajudam a compreender a regulação da expressão gênica nesses organismos e tal, e você percebe que a aula vai dos eucariotos, o texto, o livro-texto também, você vai perceber isso, vai, e aí você fica assim, mas cadê aqueles exemplos, igual eu vi para procarioto, né? Cadê aquilo? É que é totalmente diferente, gente. É totalmente diferente. E aí, qual que é o problema disso? Os exemplos, eles são tão complexos que eles ocupariam a extensão de um capítulo do livro. Então, na verdade, o que a gente faz nessa aula aqui é preparar vocês para compreenderem o cenário, e não exatamente um ou outro modelo. Então, vocês vão sentir falta nessa aula de exemplos como o do operon LAC. Vocês vão sentir falta, porque para eucarioto, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o gene, a regulação do gene ou dos genes envolvidos com o metabolismo da galactose, que é um dos exemplos mais simples que tem. Mas fora isso, o resto é muito complexo. Então é mais importante que vocês entendam como que o controle da regulação da transcrição funciona em eucarioto do que propriamente os exemplos, tá bom? Então, quando vocês forem ler o livro-texto, vocês vão encontrar esse tipo de percurso. Vai te falar muito sobre o estado basal da transcrição, vai te falar sobre os diferentes pontos de regulação da expressão gênica, vão te falar sobre a importância das interações entre DNA e proteína. Nesse caso aqui, por exemplo, lá nos procariotos a gente não falou tanto, mas lá nos procariotos, isso aqui também é importante. Esses domínios de ligação ao DNA, isso é algo muito importante lá nos procariotos. Só que a gente não fala tanto. E por que a gente não fala? A gente não fala dos procariotos porque lá tem vários modelos, a gente acaba gastando mais tempo com os modelos, com os exemplos, do que com essas discussões que, inclusive, são fundamentais, né? A gente acaba abrindo um pouco mão. E aqui não, aqui a gente explora bastante. Mas por quê? Porque no eucarioto, o tempo todo, o DNA está tendo contato com proteína. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês nessa metade da aula, de agora em diante. Tá ok? Então vamos lá, gente. Por que não está passando? Tá. Beleza. Toda vez que a gente pensar em eucarioto, pensar em transcrição, pensar em regulação da expressão gênica em eucarioto, a gente tem que olhar para a cromatina, porque é aqui que está o DNA, então aqui é que nos interessa, tá? Aqui nós temos o DNA, e aqui nós temos a unidade mais simples que o DNA eucarioto se encontra. Ele se encontra na forma do colar de contas. O que é o colar de contas? As contas seriam esses grupos de proteínas em quantidade de 8, que são enroladas pelo DNA, tá? Então, cada conta dessa aqui é um grupinho de proteínas com DNA enrolado ao seu redor. Grupinho de proteínas com DNA enrolado ao seu redor. E assim sucessivamente. Esses são os nucleossomos.
Esse DNA, ele se enrola no complexo de estonas, e depois esse colar de contas enrola em si, formando essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Essas estruturas se empacotam, se enovelam em si também, dando essa estrutura assim. E essa estrutura se empacota nesse formato aqui. E esse formato aqui se empacota no cromossomo metafásico. Então, o limite que nós temos aqui de compactação é o cromossomo metafásico. Inclusive, o pessoal da citogenética escolhe estudar o cromossomo metafásico, porque nessa fase ele está muito bem visível. Ele está muito bem visível. Então, aqui tem 1.400 nanômetros aqui de diâmetro nessa situação. Aqui nessa fase anterior tem 700 nanômetros. Aqui tem 300. Aqui tem 30 e aqui tem 11. Alguma literatura vai te falar que é 10. Tá? Então, você vê que existem diferentes níveis de organização do cromossomo. E aí, vamos lá. Essa sequenciazinha do DNA que vocês estão vendo aqui em cima, que estaria acessível a uma proteína que reconhece o DNA e que vai determinar a transcrição aqui de um gene, tá? Imagina essa regiãozinha aqui, nesse contexto. Agora imagina essa regiãozinha aqui, nesse contexto aqui. Tem algum ponto aqui. Imagina essa regiãozinha agora aqui, aqui e aqui. Viram o grau de compactação? Viu quanto que essa região aqui precisa estar... precisa não. Que naturalmente essa região está escondida, dada a compactação? Então, de fato, isso aqui acontece. Tá? Por isso que a transcrição requer uma ativação. A transcrição requer ativação, porque isso aqui tem que desempacotar um pouco para que o DNA fique acessível. Tá bom? E aí a gente tem uma outra questão para dizer aqui também para vocês, que é a questão da separação espacial entre transcrição e tradução. Então aqui eu tenho o DNA, que o DNA vai ser transcrito em RNA, o RNA vai ser processado, vai ser exportado, e aqui no citoplasma, ele vai ser, o RNA mensageiro vai ser traduzido em proteína. Tá bom? E aqui, mais uma vez, está mostrando aqui todos os níveis de possíveis pontos de regulação. Vamos lá. Não passa pelo mouse. E aí, pessoal, a cromatina, que pode estar empacotada, quando você avalia citologicamente, você vai perceber que o núcleo ele é heterogêneo. Ele não aparece como uma estrutura com uma cor sólida, mas sim aparece com gradientes, com diferentes tonalidades. E isso se refere ao grau de compactação que existe na molécula de DNA. Nesse caso, quando o DNA está bem compactado, vai ter uma aparência mais intensa, uma cor mais intensa. Enquanto que, quando o DNA ele está descompactado, a luz atravessa mais facilmente, e você vê uma região mais clarinha dentro do núcleo, assim. E dessas regiões, você vai perceber que tem uma região que parece arredondada, é a região do nucleolo. Essa região do nucleolo, ela é composta por componentes fibrilares e componentes globulares. Os fibrilares, no caso, dizem respeito ao DNA, ao RNA, enquanto que os globulares fazem respeito às proteínas que vão fazer parte dos ribossomos. Aí você deve estar perguntando assim, mas ribossomo dentro do núcleo? Doideira é essa? É porque aqui é a fábrica de ribossomos, né? No nucleolo é onde os ribossomos são produzidos em suas subunidades. A subunidade maior do ribossomo e a subunidade menor do ribossomo são formadas aqui, e essas subunidades depois são exportadas para o citoplasma, de forma separada, subunidade menor, subunidade maior. Então aqui tem proteína também.
tá? As proteínas são sintetizadas do lado de fora, no citoplasma, e depois elas são direcionadas para o núcleo. E aqui dentro do núcleo elas são direcionadas para essa região, onde vai ter aqui a formação da partícula ribossomal, no caso a subunidade ribossomal, e aí a subunidade ribossomal vai ser exportada para o citoplasma pronta, tá bom? Então essa regiãozinha do núcleo, ela fica também bem aparente quando você vê na microscopia. Uma observação feita por pesquisadores é que as regiões que são ativamente transcritas, ou seja, aquelas regiões que estão mais descondensadas, descompactadas, essas regiões apresentam uma alta sensibilidade para DNase. Então, se você pegar esse núcleo aqui e aplicar essa enzima, com capacidade de destruir DNA, vai destruir esse DNA aqui com mais facilidade. Mas por quê? Porque esse DNA está mais acessível, enquanto que esse DNA está mais compactado. Uma vez que esse DNA esteja mais compactado, é mais difícil para a enzima fazer contato com cada moléculazinha do DNA. Tá bom? Então, isso aqui é uma observação que corrobora com isso que a gente está falando. Beleza. Vamos lá. Essa é uma típica região de controle gênico de um gene eucarioto. E aqui a gente já vê a grande diferença que existe, para o procarioto. Olha quantas regiões reguladoras estão sendo demonstradas aqui para vocês. Significa que sempre serão 4? Não, aqui é só um exemplo aleatório. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 8. Varia de gene para gene. Lembrando que o número exato de cada gene é fruto de um processo evolutivo, onde aquilo que é favorável foi perpetuado e aquilo que foi desfavorável foi, de certa forma, preterido. Tá bom? E por que isso acontece, né? É uma perguntinha que é por que é tão mais complexo desta forma? Nós temos várias proteínas de regulação gênica, nós temos vários sítios de ligação para proteínas reguladoras. Por que é tão mais complexo assim? Vamos lá. Bom, isso aqui de cara já explica por que muitos promotores eucarióticos são regulados positivamente. Por quê? Para um gene ser transcrito, você vai perceber que ele tem que ser ativado, porque se não tivessem todas essas proteínas aqui, o ambiente não seria adequado para a chegada da RNA polimerase e sua companhia. Ok? Olha como é que fica uma região de transcrição eucariota. Olha quantas proteínas estão fazendo interação para favorecer o trabalho da RNA polimerase, pelo menos a sua saída aqui do promotor. São muitas proteínas. Muitas proteínas. E como que essas proteínas chegam aqui? Reparem que tem outras proteínas ligadas ao DNA, formando aqui regiões acessíveis, regiões que são mais atraentes, atrativas para essas proteínas reguladoras. Ó, primeiro, a estrutura da cromatina, a própria estrutura da cromatina, confere uma repressão natural. Porque o DNA estando empacotado, as proteínas de regulação gênica e as próprias proteínas de transcrição vão ter dificuldade de chegar no lugar que tem que chegar. Então, a própria estrutura da cromatina confere uma repressão natural. Nesse contexto, a síntese de proteínas repressoras seria uma espécie de redundância. Por que a célula precisa gastar dinheiro? Gastar energia para produzir mais proteínas para reprimir, sendo que já está reprimido. Não parece redundante? Por que eu vou preparar algo que já está daquela... Por que eu vou preparar algo para uma determinada ação se aquela ação já está sendo executada? Então, aí vem uma explicação... Não, mas pera lá. Antes disso, a síntese de repressores seria redundância? Beleza, seria, mas ainda existem, tá, gente?
ainda existem mecanismos de repressão no eucarioto. São menos numerosos do que os exemplos de ativação, mas eles existem. E eu vou mostrar para vocês até como que isso aqui acontece. Bom, você poderia me fazer uma pergunta agora, do tipo assim, estudamos procariotos. Agora eu estou vendo que o eucarioto é muito mais complexo. Por que que o eucarioto é muito mais complexo? A primeira explicação é o tamanho do genoma. A primeira explicação é o tamanho do genoma. Se você pegar o nucleotídeo A, ele acontece uma vez a cada 4 nucleotídeos possíveis, certo? Assim, porque tem A, e eu tenho 4 possibilidades. A, C, T, G. Se você pegar a combinação AA, eu tenho, ao invés de 1/4 de possibilidade, né? Uma possibilidade em 4, eu vou ter uma possibilidade em 16 combinações possíveis. 1/4 vezes 1/4. Se você falar em AAA, vai ser 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, que vai dar 1/64. E assim sucessivamente. Então, uma determinada sequência de nucleotídeos, tipo aquelas que eu mostrei para vocês na parte anterior da aula, de sítios de regulação, aleatoriamente aquilo pode acontecer no genoma. Mas quantas vezes vai acontecer? Por probabilidade, a gente sabe que quanto menor for o genoma, menor vai ser a chance daquilo acontecer aleatoriamente. E o oposto é verdadeiro. Quanto maior for o genoma, maior vai ser a chance de uma determinada sequência acontecer aleatoriamente. E não por um motivo real. Nesse sentido, a regulação positiva com várias combinações seriam várias camadas de proteção. Algo semelhante ao que a gente está fazendo com os nossos dados hoje em dia, né? A gente está arrumando várias camadas de controle. Então, se você tem uma região de controle, outra região de controle, outra região de controle, e todas elas favorecem a chegada e a atuação da RNA polimerase e companhia, então isso aqui tem que ser transcrito mesmo. Então, o tamanho do genoma requer vários pontos de regulação para que a RNA polimerase não caia aí numa trollagem. Porque pode ser que essa proteína encontre um sítio de ligação aqui no DNA, numa região que não tem um sítio desértico, em termos de gene. A RNA polimerase vai ser atraída para ali de forma enganosa? Não, não vai. Porque uma só região talvez seja pouca para atrair a RNA polimerase e seus colaboradores. Agora, quando você tem uma região, outra região, a RNA polimerase vai chegar numa situação com a certeza, aqui no caso, de que vai ter transcrição. Claro, eu estou botando aqui um senso de consciência, mas ignora essa parte. Eu só estou querendo dizer que, bioquimicamente, é favorável para uma RNA polimerase, junto com todas as suas proteínas, chegarem numa região onde tem mais pontos de ativação, onde tem mais pontos de contato. Aí ela chega e transcreve aquele gene. Tudo bem? Agora, veja só, se nós tivéssemos apenas um ponto de controle, a ligação da RNA polimerase no genoma grande seria muitas vezes aleatória. Poderia acontecer numa região desértica, como eu disse para vocês. Uma região que nem tem gene para transcrever. Então, há uma determinada ligação, mas não há escape. Né? Ou então a ligação da RNA polimerase ali é fraca, não fica. Então, isso é importante. Tá? Por isso que tem vários pontos de controle na regulação gênica do eucarioto. E por isso a regulação positiva é muito mais eficiente, sem sombra de dúvida. E por quê? Porque nesse contexto aqui nós temos várias proteínas reguladoras atuando juntas, em complexo. E a RNA polimerase tem certeza de que isso daqui é mesmo... Não é modo de falar, né, gente? Não é que a RNA polimerase tem certeza.
é que a RNA polimerase é atraída para cá com mais força. E aí, eu estou chamando força de certeza, tá bom? A maioria dos promotores da RNA polimerase 2, que é quem transcreve os RNAs mensageiros, inclui uma região no genoma, no DNA, chamado TATA. É timina, adenina, timina, adenina. Então, nessa região tem uma sequência ADAM, MADA, ADAM, MADA, que faz com que haja a formação aqui dos fatores de transcrição aqui nessa região. Tá? Mas lembrando que só essa região TATA é insuficiente para ativar a transcrição. Vamos lembrar disso, tá? É insuficiente. E por que que é insuficiente, pessoal? Porque, olha só, TATA, aleatoriamente, 1 vezes 4, 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto, vai dar uma vez 1 sobre 256, salvo engano, deve ser isso, 1 sobre 256. Imagina um genoma com trilhões de nucleotídeos, certo? Gente, vai acontecer TATA a cada 256 pares de bases. Então, a RNA polimerase, se tivesse só esse controle, ela ligaria quase que sem parar um DNA. Então, você tem que ter outras sequências reguladoras para garantir que realmente a RNA polimerase tem que chegar aqui para transcrever. E isso acontece. Olha só, um sítio de transcrição aqui, um promotor pego ao acaso, mostra que tem uma região a menos 130, que ajuda a controlar, tem um GC a menos 95, um CAAT a menos 80, um GC a menos 50, que favorecem a transcrição. Lembrando que esse número, menos 80, menos 95, menos 130, faz referência ao número do nucleotídeo antes do sítio de início da transcrição, tá? Então, quantas regiões de contato existem para proteínas reguladoras da transcrição. E se você fizer uma análise de todo o genoma, você vai encontrar uma tendência a uma sequência para esse ponto, que é uma pirimidina seguida de outra pirimidina, seguida de uma adenina, chamada adenina mais 1, né? Aí vem um nucleotídeo qualquer, uma timina ou adenina, uma pirimidina e outra pirimidina. Então, você pode programar, por exemplo, um algoritmo de busca e encontrar no genoma essas regiões. E aí você investiga o que tem upstream e consegue saber em sílico as regiões potencialmente reguladoras da transcrição de um determinado gene, caso ele exista aqui para frente, tá? E isso muda de gene para gene. Aqui já tem outra combinação, aqui tem outra combinação, tá vendo? Isso muda de gene para gene. Portanto, a maioria dos promotores eucariotos vai incluir região Tata Box, uma região iniciadora, e vai também incluir até os próprios espaçamentos aqui, ó, vão ser importantes. Veja bem, muito já se chamou o DNA não codificante de lixo, DNA lixo. E hoje a gente sabe que até o espaçamento que existe entre duas regiões reguladoras, até esse espaçamento que é importante. Ou seja, tudo no genoma é importante, tudo. Vamos lá. Ligação ao DNA de transativadores e coativadores facilita a montagem dos fatores gerais de transcrição. Então, veja, pessoal, vocês tiveram uma aula sobre transcrição que faz parte desse bloco da disciplina, né? E lá, quando a gente falou de transcrição, a gente viu a RNA polimerase se associando ao DNA ali junto com outros fatores de transcrição e transcrevendo um determinado gene em RNA. Beleza, a gente viu isso. Agora a gente está mostrando para vocês como que isso funciona nos bastidores. Tudo bem? Primeiro, elementos cisregulatórios. O que são esses elementos cisregulatórios? Pessoal, elementos cisregulatórios são esses elementos que estão
na mesma fita do gene. A região Tata Box, sabe? A região Tata Box é um cis elemento. O operador, né, é um cis elemento. Um sítio de ligação de uma proteína ativadora é um cis elemento. Todas aquelas sequenciazinhas que aparecem como ativadoras também, igual eu mostrei aqui, ó, isso aqui, ó, é um cis elemento, isso é um cis elemento, cis elemento, cis elemento, ou seja, eles estão junto com o gene. Eles vão junto com o gene aqui, ó, que vai ser transcrito. Agora, os elementos trans são essas proteínas que se associam aqui, ó. Esses são os trans elementos, que eles são sintetizados e passam a atuar, assim, independente da fita. Eles fazem interação. Aí você pode perguntar, mas por que eu tenho que saber o que é cis-elemento e trans-elemento? É porque às vezes você lê um artigo e está escrito isso, tá? Só para... Aí você vai, tá, lembrei. Elemento cis-regulatório é aquele elemento que faz parte ali do promotor, da região ativadora, da região repressora. Já os trans-elementos são as proteínas que se ligam a regiões específicas do DNA, chamadas de intensificadores ou enhancers, se você for ler uma literatura em outra língua. E aqui eu tenho um exemplo para vocês, ou vários deles, de como seria essa situação. Aqui, ó, você tem um P que representa promotor. Então, o promotor a gente já sabe. O que é um promotor? Promotor é uma região do DNA onde se associa a RNA polimerase e seus colaboradores. Não é? A RNA polimerase se liga aqui e passa a transcrever essa unidade. Essa unidade, a gente vai ver nas aulas posteriores, essa unidade corresponde a uma proteína. Tá correto? Então, eu tenho o DNA, tenho aqui um sítio do DNA que se liga a RNA polimerase, que transcreve esse DNA em RNA mensageiro, e futuramente nós vamos ver o que acontece com esse RNA. Por hora basta, né? Agora, existe só o promotor? É isso que eu estou dizendo para vocês hoje, que não existe só o promotor nessa situação. Nesse contexto, que é um contexto complexo, existem outras regiões do DNA, que aqui eu estou apresentando na forma de retângulo, aqui verde, que são chamadas de regiões enhancers. Nessas regiões do DNA vão se ligar proteínas que ativam a transcrição, de alguma forma. E a posição que esses enhancers ocupam, essa posição varia bastante. Pode ser numa região distante do promotor, pode ser junto com o promotor, pode ser depois da unidade transcricional, pode ser dentro de um intron, pode ser distante do promotor, mas muito distante mesmo. Então, existem vários contextos possíveis. Aí você pode começar a se questionar e me questionar. Mas peraí, se isso aqui pode ser a longa distância, não corre o risco desse enhancer aqui, por exemplo, afetar a transcrição de outro gene que esteja aqui perto dele, por exemplo? Aí eu falo para você, até existe o risco. Mas a natureza arrumou um modo aí, e acabou acontecendo um modo na natureza de controlar essa situação. Qual é essa situação? É que existe um limite para a atuação dos intensificadores, que são essas proteínas, os transelementos, né? E esses intensificadores, eles atuam de uma forma controlada por sequências que são sequências isoladoras. Vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha só. Aqui, ó, eu tenho um gene A. Aqui é o DNA, tá? Esse é o DNA. Aqui eu tenho o gene A. Aqui eu tenho o gene B. Aqui eu tenho um enhancer. Pergunta. Esse cis-elemento, ele está correspondente aqui em regulação ao gene B ou ao gene A?
Quando avalia aqui a sequência do DNA, descobre-se que aqui existe uma sequência do DNA que é um sítio de atração para uma determinada proteína, por exemplo, que essa proteína impede que haja uma ação sobre o GNA. Ela não deixa que o transativador que se liga aqui, ó, interfira com o GNA. Então, essa proteína só consegue ativar o GNB nessa circunstância. Então, esse elemento aqui, que impede um transativador de atuar em determinado gene, a gente chama esse elemento de elemento isolador. Tá? E essa região que você está vendo, que compreende o elemento isolador até um outro elemento, que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente chama de domínio de cromatina ativamente transcrita. Essa região aqui é ativamente transcrita. Tá transcrevendo. Tá certo? Para a turma da citogenética, a gente sabe da importância das marcas epigenéticas em relação à formação de heterocromatina. Então, por exemplo, um nucleossoma que é metilado e que mais tarde vai fazer com que esse DNA se empacote, esse grupo metil é um sítio de atração para novas metiltransferases, que vão metilando sempre à frente. E vão metilando. E de repente para. Mas por que para? Porque de repente acontece uma sequência no DNA, que é chamada sequência barreira, que impede que a heterocromatinização aconteça de forma indiscriminada também. Tá? Então aqui existe uma sequência barreira que impede que isso aqui se alastre. E aí esse domínio aqui, ele continua sendo, transcricionalmente falando, essa região continua sendo uma região ativa. Tá bom? Então temos limites para a atuação dos intensificadores. E temos limites dentro do genoma aqui para a atuação de quaisquer que sejam as situações. Nesse caso, eu mostrei aqui uma sequência barreira que impede a heterocromatinização de forma indiscriminada, e mostrei também o elemento isolador que impede que um determinado enhancer propicie a atuação em vários genes de forma indiscriminada. Não, tudo é controlado. Beleza, vamos seguir adiante. Pessoal, existem 3 classes de proteínas envolvidas na ativação da transcrição. 3 classes, tá? A primeira classe que eu vou falar para vocês é a dos transativadores. Essas proteínas são proteínas de ligação ao DNA. Então, elas se ligam ao DNA e vão ajudar a ativar a transcrição. Beleza. Com certeza, os transativadores são específicos, atuam a distâncias, pode ser não tão perto do sítio promotor, tá? E tem um papel principal, aqui no caso aqui, primordial, não vou falar de principal não, primordial, que é aquele passo que começa tudo, né? Que é o papel no remodelamento da cromatina, que significa que uma cromatina que está empacotada, desfavorável para a chegada da RNA polimerase, essa cromatina será descompactada. Ela vai ser aliviada e vai facilitar com que a RNA polimerase chegue. Então, os transativadores são muito importantes porque eles trabalham no preparo do ambiente para a RNA polimerase atuar. Tá me entendendo? É como se a RNA polimerase ela não conseguisse sozinha. Precisa de uma equipe ir antes e preparar o terreno. É isso aí. Ok? E aqui o que nós temos? Nós temos uma proteína transativadora chegando aqui numa região que a gente pode chamar de enhancer. E aí essa proteína que chegou aqui é quem favorece o preparo dessa região aqui para a chegada da RNA polimerase e subsequente a transcrição.
A segunda classe que eu vou falar para vocês aqui, de proteínas envolvidas na ativação da transcrição, são as proteínas coativadoras. O que as coativadoras fazem? Elas intermediam aqui a ação dos transativadores com a RNA polimerase. Então, existe um sítio aqui que vai favorecer a RNA polimerase posteriormente. Talvez com essa figura eu consiga ilustrar melhor. Aqui eu tenho um tipo de transativador que o papel desse transativador é favorecer a chegada desse coativador aqui, ó, que por sua vez vai fazer parte do aparato transcricional. Então talvez o papel dessa proteína seja ligar o DNA e criar aqui uma região de contato que favorece a chegada desse coativador aqui. Ó. Sem essa proteína, chegaria esse coativador? Não, não chegaria. Tá? E por fim, gente, a terceira classe de proteínas envolvidas com a transcrição são os fatores de transcrição que a gente já estudou na aula de transcrição lá atrás. Tá? Esses fatores, eles se associam à região promotora e recrutam a RNA polimerase. Aí eu vou lembrar daquela figurinha que eu mostrei para vocês. Ó. Aqui está a região iniciadora no DNA, aqui está o Tata Box no DNA, vai chegar o Tata Bind protein, né? Proteína de ligação a Tata, vai chegar aqui. TF2A vai estabelecer essa conexão mais forte. TF2B vai ajudar a TBP ficar firme nessa situação. TF2F vai trazer a RNA polimerase 2. TF2E vai criar o sítio necessário para TF2H chegar. TF2H vai desnaturar o DNA aqui no começo e depois vai fosforilar ainda um pouquinho aqui a cauda da RNA polimerase, favorecendo então o início da transcrição. Então veja que a transcrição do eucarioto é mais complexa do que do procarioto. Enquanto de procarioto o DNA já está lá relaxado no nucleóide, disponível para a RNA polimerase, no eucarioto não, tem que chegar uma galera antes aqui, né, a galera dos transativadores, para favorecer o arranjo do DNA e logo a chegada dos coativadores e dos fatores gerais de transcrição. Pessoal, vocês estão falando muito pouco. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Ah, professor, depois vai ter que ver isso aí de novo para pegar direitinho. Isso, mas o que eu estou falando aqui é só de interação de proteína e DNA, tá bom? Só estou falando que aqui que tem várias proteínas que interagem com o DNA e favorecem a transcrição. Por enquanto é isso, tá, gente? Então, não tem nada de... Ah, mas tem muitas coisas, mas a ideia central aqui é o quê? Pessoal, se eu tivesse que resumir essa aula nossa, para a gente partir de um ponto fixo, eu falaria, gente, o DNA do eucarioto, ele é organizado com nucleossomos, com estona. Procarioto não tem estona, não. Então, o DNA do eucarioto é complicado. Então, primeiro, nós temos que resolver o DNA para acontecer a transcrição. Então, se eu tivesse que resumir a nossa aula de hoje, eu resumiria assim, tá? Só para facilitar a leitura de vocês. Primeiro, a gente tem que resolver a complicação do DNA para a transcrição acontecer. Tá bom? E o que eu estou mostrando para vocês aqui? Que várias proteínas ligam ao DNA e favorecem essa descomplicação. Depois que o DNA estiver exposto assim, ó, mas aí chega a Tata Bind proteína, vai chegar o TF2B, vai chegar o TF2F. Aí vem a outra questão, mas peraí, é só isso então? É só o DNA estar exposto que vão chegar isso aqui? Aí a gente aprendeu que nem tanto. Vão ter outras regiões reguladoras aqui, que vão ligar outras proteínas, que aí sim vão favorecer isso aqui ficar ainda mais bacana ainda. Tá? Então isso aqui só para vocês iniciarem a leitura. Olha só, olha esse caso aqui. Ó. Eu tenho uma proteína
que é a proteína Gal4, se liga aqui no DNA, ó, e favorece a ativação da transcrição a partir deste ponto. Então, essa proteína aqui, veja, ela tem uma região dela, que tem um motivo estrutural, que liga o DNA, e tem uma região aqui em cima, que ativa a transcrição. Opa, então ela tem pelo menos 2 sítios de atuação? Sim. Um de ligação ao DNA e outro de ativação da transcrição. Ah, então, por engenharia genética, eu consigo fazer uma miscelânea disso? Consegue. Você pode fazer o seguinte, por exemplo. Você pode pegar por engenharia genética e fusionar uma parte de uma proteína com uma parte de uma proteína diferente e ativar a transcrição de outros genes. Você pode fazer isso dentro da engenharia genética. Com a biotecnologia, você consegue fazer isso. Bom, eu vou falar uma frase aqui, ó. Eu vou falar uma frase para vocês aqui, que talvez ajude até a resumir ainda mais a ideia central da aula de hoje. Maneiras para ativar a transcrição em eucarioto. Atrair, posicionar e modificar os fatores de transcrição, o mediador e a RNA polimerase 2. Então, para você ativar a transcrição em eucarioto, você tem que atrair os fatores de transcrição, você tem que atrair os mediadores, você tem que atrair a RNA polimerase, você tem que posicionar direitinho esses elementos e algumas vezes até modificá-las para a transcrição acontecer. Quer ver aqui os exemplos? Esse slide, olha o quanto que esse slide nos ajuda a entender a aula de hoje. Olha só. As proteínas de ativação gênica, elas direcionam alterações na cromatina. Olha como é que era a cromatina. Claro que eu estou mostrando de uma forma bem simplificada, mas olha como que é a cromatina. Eu não sei como que a imagem está chegando para vocês aí, se a imagem está chegando boa. Dá uma olhadinha onde está a região Tata. Lembrando que o Tata Box é onde se liga a TBP, a primeira proteína que chega para formar o aparato de transcrição eucarioto. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu quero ouvir a voz de alguém. Pessoal, do jeito que está aqui, TBP chega? Não chega. Não chega. Não chega. Repetindo a pergunta. Do jeito que está aqui, TBP, que é o primeiro elemento que chega aqui, ó. TBP, ele chega e liga aqui em Tata. Tata está no DNA. TBP é uma proteína. Essa proteína chega no DNA do jeito que está aqui? Não chega, porque olha como é que está escondido. Como é que essa proteína chega aqui? Então, olha o que vai acontecer. Vai chegar aqui um transativador e vai ligar numa região que está exposta. Mesmo que de forma mais precária, vai estar exposta. A chegada dessa proteína aqui possibilita uma série de possibilidades. Eu vou mostrar 4 para vocês aqui. Primeira possibilidade, possibilidade 1. Bem aqui na região de cima da proteína aqui, ó, tem um sítio de interação. Esse sítio favorece a chegada desse complexo proteico. Veja, chegou esse aqui e a partir dele vai chegar o segundo. Complexo de remodelamento da cromatina. Olha que ele chegou aqui e olha o que ele fez. O que era empacotado já começa a se descompactar. Começa a se descompactar. Outra possibilidade. Depois que chegou esse transativador aqui, vão chegar por atração chaperona de estonas, que vão fazer o quê? Vão simplesmente remover os complexos de nucleossomos aqui. Resultado, removendo os nucleossomos, olha o que acontece com a região Tata.
igual aqui em cima, ó. Ela é exposta. Aqui eu tenho chaperonas de estonas. Repare que essa chaperona de estonas, ela pega a estona que está previamente e substitui por outros tipos de estonas menos restritivas. Resultado, a região tata aparece. Ou então, pode ser também essa proteína um sítio de chegada para enzimas modificadoras de estonas. E aí essas enzimas modificadoras, elas vão, por exemplo, adicionar grupos acetil aqui. Adicionando grupos acetil nos fosfatos, a gente vai ter aqui, não nos fosfatos, os grupos acetil nas estonas. As estonas têm cargas positivas. Carga positiva atrai muito bem o DNA, tem carga negativa. Então, quando você vai colocando grupos acetil aqui nas estonas, a carga positiva vai reduzindo. Porque o grupo acetil aí, negativo que vai ficando cada vez menos positivo. Resultado, perde-se a força de ligação das estonas para com o DNA, e aí o DNA ele descompacta. Em todos esses 4 casos que eu mostrei para vocês, a região tata estava escondida e agora ela está aparente. Tudo bem? Olha o que eu estou mostrando para vocês. Proteína transativadora remodelando o DNA para a chegada dos demais componentes da transcrição. Então, pessoal, mais uma pausa. Eu estou falando isso a aula inteirinha, para não deixar dúvida. Quando você for estudar controle da transcrição em procarioto, você vai ver vários exemplos, operons de funcionamento. Nos eucariotos, não. Quando você for ler sobre isso nos livros, nos eucariotos vão te passar a ideia da coisa, a filosofia do controle de regulação. E tudo que você for ler sobre regulação da expressão gênica eucarioto vai fazer referência a cromatina de eucarioto é compactada e precisa ser arrumada para a chegada dos fatores de transcrição. Praticamente vocês vão ler bastante isso. Em outras palavras, vou colocar aqui para vocês, ó, fatores de transcrição, proteínas mediadoras e RNA polimerase não vão se associar ao RNA por si só, porque a cromatina está empacotada. Então, há necessidade de um remodelamento da cromatina para que os demais aparatos cheguem e aí a transcrição possa acontecer. Ok? Só para fechar esse slide, modificações à frente da RNA polimerase. Lembrando que a RNA polimerase é a enzima que faz a transcrição, né? À medida que a RNA polimerase vai transcrevendo, vão acontecendo alterações na frente da RNA polimerase ali no DNA, né? Então, se a RNA polimerase vai começar aqui, ó, então vão acontecendo modificações aqui para frente. Aí a RNA polimerase vai avançando e transcrevendo os genes. Aqui atrás vai se reorganizando. Tá? Bora lá. Escrita e leitura do código de estonas no início da transcrição. Mais uma vez aí, ó. Vamos falar aqui de algo relacionado com a epigenética. Dá uma olhada nessa figura. Ela representa aqui o nucleossomo. Repare que o nucleossomo amarelinho é proteína, em vermelhinho é o DNA. Beleza. Aqui nós temos as caudas de estonas. São regiões das estonas que extravasam do nucleossomo. Elas ficam expostas. Tá? E como são proteínas, tem aqui resíduos de serina que podem, por exemplo, serem fosforilados. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona a escrita e a leitura do código de estonas, que acontece aí no início da transcrição. Dá uma olhadinha. Inicialmente,
vão chegar proteínas de ativação gênica. E entre as proteínas que chegam, vão chegar aqui as histonas acetiltransferases. Essas histonas, ó, proteína de ativação gênica em verde. Depois que ela chegou, criou-se um sítio aqui que faz com que chegue uma histona acetiltransferase. O que a acetiltransferase faz? Adiciona grupos acetil nesses resíduos de lisina, que você está vendo aqui, ó, K9K-lisina. Aí vai ter aqui, ó, tá? Grupos acetil colocados aqui. Na sequência, vão chegar novas proteínas nesse complexo, como, por exemplo, a histoquinase. O que a quinase faz? Fosforila. Então, reparem vocês que está fosforilando aqui, ó, bem nessa posição, a serina de número 10. A serina de número 10 está sendo fosforilada. Tá? Continua. Repare agora que, além dos grupos acetil, nós temos aqui também os grupos de fosfatos. Isso cria um código de histonas para o início da transcrição. Então, nesse contexto que tem grupos acetil aqui, grupo fosfato aqui, grupo acetil aqui, forma uma espécie de fenda compatível para com complexo de remodelamento da cromatina, entre outros fatores de transcrição. Já começa a formar aqui, ó. Começa a formar. No final das contas, vão chegar as outras associações, TF2B, TF2A, TF2E, TF2F, TF2H, RNA polimerase, e aí vai ter a transcrição. Estou mostrando isso aqui acontecendo para uma histona, para um nucleossomo, mas imagine que isso está acontecendo ao redor também, dessa região. Tá? E o que eu mostrei para vocês aqui, para a transcrição de um gene em eucarioto, acontece a escrita, que é esse complexo emaranhado de acetilações e fosforilações, que é a escrita, e a leitura, que é o reconhecimento por outras proteínas do que foi escrito no código de histonas. Essas proteínas que chegam depois aqui vão favorecer a ocorrência da transcrição. Ok? Quando está desse jeito assim, ó, nada acontece. Nada acontece. Mas quando as coisas começam a acontecer, uma coisa atrai a outra, que atrai a subsequente, que favorece, propicia a transcrição. E as proteínas de ativação gênica, elas atuam de forma sinérgica. Ou seja, sem proteínas de ativação, não tem transcrição. Quando aparece uma delas, das proteínas de ativação, acontece transcrição. Quando chega um outro membro do complexo, que é um outro membro do grupo, acontece também poucas transcrições. Mas quando chegam vários elementos que ajudam na transcrição de determinado gene, veja que a situação não é só a soma ou a simples multiplicação de produtos, mas sim algo exponencial. Ou seja, as proteínas de ativação gênica, elas atuam sinergicamente. Tá? Então, nesse caso, o efeito conjunto de vários fatores não é a simples soma ou simples produto. Tá? Porque um fator ele pode atuar removendo uma barreira, enquanto que um outro fator pode mediar recrutamento da RNA polimerase. O que significa isso, pessoal? Que um fator sozinho não vai fazer a coisa acontecer. Ou seja, se você tem um complexo de um determinado gene que envolve vários elementos, é importante que eles estejam presentes. Senão, a coisa não acontece. Tá?
proteínas de ativação gênica exibem sinergia transcricional, ou seja, uma potencializa a atuação da sua seguinte. Bom, resumindo a história aqui, orientação dos eventos que levam ao início da transcrição de um gene específico. Até o momento, como que a gente pode resumir a transcrição? Até esse momento que nós estamos aqui na aula, tá? Ó, a proteína de ativação gênica, ela se liga à cromatina, tá? Esse é o primeiro evento. Essa proteína de ativação gênica recruta um complexo de remodelamento da cromatina. E esse complexo de remodelamento da cromatina faz o quê? Faz com que a cromatina tenha uma forma ligeiramente diferente. Ela estava compactada, agora ela está ligeiramente descondensada. Nesse contexto, chegam enzimas de modificação de histonas. O que as enzimas de modificação de histonas fazem? Modificam covalentemente as histonas. Como que elas modificam? Adicionam grupos acetil, adicionam grupos fosfato. Isso vai criar um código escrito, que mais tarde vai ser lido por outras proteínas. Outras proteínas ativadoras chegam depois disso que aqui aconteceu, e essas proteínas adicionais tornam-se ligadas à região de regulação gênica. Ambiente pronto, vão chegar proteína mediadora, RNA polimerase 2 e os demais fatores de transcrição. Com a chegada desses elementos nesse ambiente, há a montagem do complexo pré-iniciação ali na região promotora daquele gene em especial. Outras proteínas ativadoras podem chegar, tá? Essas proteínas podem se rearranjar naquele complexo pré-iniciação e aí sim inicia a transcrição. Esse slide, ele é muito importante que você olhe para ele e veja se você consegue compreender o que acontece aí, tá bom? Vou dar 30 segundos para vocês olharem para esse slide, eu vou ficar em silêncio. Gente, eu tô dando aula aqui. Tô dando aula aqui, gente. É que tá atrapalhando a aula, pai. Tá um barulheiro danado ali, ué. Não tô ouvindo, não. Agora eu não tô ouvindo nada, né, amor? Então desliga agora. Certinho aí, pessoal? Aproveitei para dar uma regulada no som aqui em casa, porque o pessoal esqueceu que eu tô dando aula. E aí, quero ouvir a voz de vocês aí. Algum comentário, alguma pergunta, até mesmo para saber se vocês estão me ouvindo. E aí? Ó, percebi que tem alguém me ouvindo. Já é bom. Sim, professor. Ah, beleza. Muito bom. Professor. Pois não? Eu tenho uma curiosidade, acabei não anotando bem. O professor tinha dito que os histonas, elas adicionam o grupo metil e acetil, certo? Ou é o grupo metil? Posso só fazer um comentário sobre o que você falou? Pode sim.
não são as histonas que adicionam, tá? Mas as histonas são as que recebem esses grupos, tá bom? Deixa eu voltar uma figura aqui que eu vou te mostrar o que eu tô querendo dizer. Isso aqui, ó. A histona é essa amarelinha. Ela recebe o grupo acetil, o grupo metil, o grupo fosfato, entre outros elementos. Mas pode continuar com a sua curiosidade. Vamos lá. Fechar até nessa figura aqui que vai ficar melhor para você. Pois não. Não, queria saber era só essa questão, essa curiosidade, se realmente ela adicionava ou não. Ela recebe. Ah, recebe. Recebe. Por exemplo, uma histona. O que é uma histona fosforilada? É uma histona que recebeu esse P aqui, ó, esse fosfato. O que é uma histona acetilada? É uma histona que recebeu um grupo acetil, aqui, ó, em quadradinho azul. Que é uma histona metilada? Não temos nesse caso aqui, mas seria uma histona que teria recebido um grupo metil. E dependendo da informação que a histona, da marcação que a histona receba, isso vai favorecer, por exemplo, a descompactação do DNA, ou então um empacotamento do DNA. Os pesquisadores têm associado as acetilações com a descompactação e têm associado a metilação com empacotamento. Regiões que são mais metiladas, em geral, estão mais compactadas. Regiões que estão acetiladas estão mais descondensadas. Portanto, pessoal, dando continuidade, então, o que nós temos aqui? Uma série de eventos. Veja, o mediador, ele vai chegar no DNA antes do complexo de remodelamento? Dificilmente. O complexo de remodelamento vai chegar depois da RNA polimerase? Dificilmente. Existe, então, uma certa lógica. Cromatina compactada, primeiro tem que ser descompactada, e depois vai ser chegar, a RNA polimerase vai ser atraída, e depois vai começar a transcrição. Ou seja, é uma questão de lógica. É você pensar em algo compactado que tem que ser preparado para a chegada da RNA polimerase. Por isso que estou dizendo que, apesar de complexa, essa aula acaba sendo simples. Porque tudo vai na mesma direção. Sabe? Tudo vai na mesma direção. Proteínas eucarióticas de repressão podem inibir... Olha só, gente. Proteínas eucarióticas de repressão podem inibir a transcrição. Estamos falando aqui de ativação, 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 e pá, de repente aparece um slide que mostra repressão. É porque existem casos. Porque veja só, numa mesma região, numa mesma unidade transcricional, pode ter um gene que seja necessário naquele momento e pode ter um gene que seja desnecessário naquele momento. Então, numa mesma unidade de transcrição, pode ser que um gene esteja ativo e logo na vizinhança um outro gene esteja inativo. É possível de acontecer. Mas eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Ó, repressores eucarióticos possuem mais mecanismos de ação possíveis do que os repressores procarióticos. Os repressores procariotos, no caso aqui, ou procarióticos, eles funcionam de uma maneira muito simples. Eles ocupam uma região no DNA que não deixa que a RNA polimerase chegue. É simples assim. O repressor procariota é muito mais muito mais objetivo. Ele chega, ocupa uma posição, e depois que ele ocupou, pronto, a RNA polimerase não cabe ali mais. Agora, nos eucariotos, eu, você, as plantas, os outros animais, os repressores desses organismos, eles funcionam de forma diferente.
As proteínas repressoras não competem com a RNA polimerase. Elas atuam de outra forma. Ou seja, as proteínas repressoras dos eucariotos não têm o mesmo modelo de atuação que aquelas proteínas repressoras de procariotos. E os repressores podem, de repente, atuar por mais de um mecanismo e garantir uma repressão de forma mais eficiente. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês pelo menos 6 tipos diferentes de inibição. E em nenhuma delas você vai ver isso aqui acontecer, ó. Proteína repressora competindo com a RNA polimerase. Olha só. Primeiro exemplo. Repare que aqui o repressor chega. Uma vez que o repressor chegou aqui, não deixa espaço para a proteína ativadora chegar. Sem proteína ativadora, sem transcrição. Então veja que aqui há uma competição pela ligação ao DNA, mas não com a RNA polimerase, e sim uma competição com a proteína ativadora. Outra forma, o repressor se liga aqui perto da região onde a proteína ativadora liga, mas tem uma forte atração com a proteína ativadora. Então, o sítio ativo, a superfície de ativação da proteína ativadora fica mascarada. Ou seja, ela não consegue ativar a transcrição aqui do que formar nessa região. Outro tipo, vamos pro terceiro. Interação direta com os fatores gerais de transcrição. Olha aqui, olha o que essa proteína repressora faz. Ela se associa com um mediador aqui, com uma proteína coativadora, impedindo que a proteína ativadora o faça. Resultado, a transcrição não começa. Dá uma olhada nesses 3 tipos aqui. Que eu vou passar para os outros 3. Nesse caso aqui, ó, recrutamento de complexo de remodelamento da cromatina. Ou seja, olha como que essa proteína repressora funciona. Ela se associa numa região do DNA e, ao se associar nessa região, ela cria um sítio de atração para a chegada dessa proteína aqui, ó. Ou seja, desse complexo, desculpa. Esse complexo faz o quê? Empacota o DNA de novo. E aí, pronto, a transcrição não acontece. Outra forma, histona desacetilases. Então, essa proteína repressora, que está sendo mostrada na cor vermelha aqui, tá? Ela chega, se associa. Depois dela, chega as histonas desacetilases. O que uma histona desacetilase faz? Ela desacetila. Então, ela tira os grupos acetil daqui, e ao tirar os grupos acetil, simplesmente o DNA empacota novamente. E mais um exemplo aqui, ó, histona metiltransferase. Essa proteína se liga aqui e recruta uma histona metiltransferase que transfere grupos metil aqui para as histonas. Resultado, o DNA empacota e uma vez metilada e empacotada, não chega de jeito nenhum nada aqui para transcrever. Mostrei 6 modelos. Infelizmente, a figurinha que traz aqui mostrando a proteína repressora é igual para todos os casos, parecendo com que ela seja multivalente. Não. Cada proteína, gente, de cada situação vai ser específica, tá bom? Porque essa interação aqui é específica. Então, essa proteína repressora atua desse jeito. Uma proteína repressora diferente atua desse jeito aqui. Uma outra proteína repressora mais diferente ainda vai atuar dessa forma, e assim sucessivamente. Tá bom? Pode ser que uma mesma proteína tenha mais de uma função, pode acontecer, mas é ligeiramente um pouquinho mais difícil. Para não dizer que eu não mostrei nenhum exemplo a vocês, vou mostrar aqui os genes requeridos para o metabolismo da galactose, tá? Porque eles estão sujeitos tanto à regulação positiva quanto negativa. Até se parece bem com o que a gente já viu para procarioto, né? Isso acontece em levedura,
E a partir disso a gente consegue imaginar outros casos acontecendo. Antes de tudo, é importante pensar que o DNA ele precisa estar descompactado, tá? No metabolismo da galactose, pessoal, nós temos 6 enzimas que atuam. Então, essas enzimas precisam ser transcritas em RNA mensageiro. O RNA mensageiro precisa ser traduzido em proteína, tá bom? Para que a galactose seja metabolizada. Então, os genes GAL, esses genes que codificam para essas 6 enzimas aqui, todos eles têm promotores bastante semelhantes. Esses promotores têm a região TATA, a região iniciadora, ainda também tem algumas sequências ativadoras upstream, tá? Aquelas sequências onde se ligam os transativadores. Vamos pensar nos transativadores. Afinal de contas, como eu disse para vocês, para um gene eucarioto ser transcrito, primeiro tem que ter ali uma proteína transativadora que possibilite o remodelamento da cromatina, para a cromatina ficar estendida, bonitinha, para a chegada dos demais elementos. O primeiro elemento que eu apresento para vocês é o GAL4, GAL4P, GAL4P, como preferir. Esse GAL4P é um transativador de ligação ao DNA. Então ele chega aqui, ó, GAL4P, chegou aqui, ó. Tá vendo? Então é um transativador que se liga numa sequência ativadora upstream, vocês estão vendo aqui, se ligou. Mas reparem que não está atuando. Por que não está atuando? Porque sobre GAL4P tem aqui o GAL8P, certo? É o GAL80. É uma proteína repressora. Ela se associa aqui em GAL4 e não deixa GAL4 atuar. Ok? Beleza. Quando chega galactose na célula, galactose é reconhecida por uma proteína chamada GAL3P, ou GAL3. O que essa GAL3 faz? Ela inibe GAL80. E GAL80 a gente já verificou que GAL80 reprime GAL4. Então, se GAL80 não está reprimindo mais GAL4, GAL4 está liberado para transativar, né? Para transativar a transcrição. E é o que acontece. Uma vez que tem lactose se liga a GAL3, que por sua vez, eu falei lactose, é galactose, tá? GAL3 por sua vez inibe GAL80 deixa então GAL4 ativar a transcrição destes genes do metabolismo da galactose. Claro que vão entrar outros elementos, né? No remodelamento das histonas, na acetilação e tal, mas o core central é esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Bom, beleza. Vou mostrar para vocês agora diferentes formas de regulação, porque as próprias proteínas de regulação também, vocês vão ver nos outros 2 slides, acho que são os últimos 2, que vão mostrar exatamente essa questão das diferentes formas de regulação da transcrição em eucarioto, tá? A ativação transcricional é reversível, porque podem ter transativadores que atuam como ativadores em determinadas circunstâncias, mas em outras podem atuar como repressores. A expressão gênica eucariótica pode ser regulada por sinais inter- e intracelulares, e a regulação pode ocorrer por meio da fosforilação de fatores de transcrição nucleares. Vou mostrar uma figurinha para vocês aqui agora, que não olhe para toda a figura imediatamente. Vocês vão olhar exatamente para os pontos que eu destacar para vocês, tá? Vamos começar de baixo para cima. Depois eu vou fazer de cima para baixo a mesma explicação. De baixo para cima, o que nós temos? Transcrição gênica.
para essa transcrição aqui acontecer, veja o que teve que acontecer antes, né? Eu tive que ter aqui uma proteína chamada CRB fosforilada, verdinha aqui. E essa proteína fosforilada tem um sítio aqui de ligação para essas proteínas CBP. Beleza. E aí, isso aqui, ó, atua junto como um ativador transcricional. Aí a RNA polimerase vai lá e transcreve esse gene. Mas o que fez isso aqui acontecer? Repare que houve uma proteína chamada proteína quinase. Quinase faz isso, fosforila, né? Ela está ativada e foi quem se responsabilizou por fosforilar essa proteína que eu vou chamar de CREB. Então, essa proteína CREB foi fosforilada a partir dessa proteína quinase. Mas de onde surgiu essa proteína quinase, pelo amor de Deus? Essa proteína quinase, ela veio do citoplasma. Lá no citoplasma, de onde essa proteína estava? Essa proteína estava num complexo inativo, né, que estava aqui preso por inibidores. Repare que uma vez que está preso por inibidores aqui, né, aqui está solto, algo soltou essas proteínas quinases para se movimentarem para o núcleo. O que liberou essas proteínas para o núcleo? Você vê que é a presença de uma molécula que a gente já ouviu em outro contexto, que é o AMP cíclico. Esse AMP cíclico, uma vez que se liga aqui, ó, na proteína inibidora, faz com que elas percam a forma, logo perca a afinidade com essa proteína quinase, que aqui está sendo mostrado na cor azul, e aí liberada, elas podem ir para o núcleo fazer o que tem de fazer. Mas antes disso tem um AMP cíclico, né? De onde surgiu esse AMP cíclico? Veja que ele surgiu de um ATP, e esse ATP perdeu 2 fosfatos, né? E ficou como AMP, e o AMP teve ali o seu fosfato ciclirizado, ou ciclado. Quem é que faz esse papel aqui é uma proteína chamada, uma enzima que a gente já conhece, chamada adenilciclase. Essa adenilciclase faz com que o ATP se torne AMP cíclico, né? Agora, essa adenilciclase, ela precisa ser ativada. O que faz essa proteína adenilciclase ser ativada? Repare que aqui eu tenho uma subunidade da proteína G com GTP, né? Aqui eu tenho essa proteína também de membrana plasmática, que também está ativada, que também faz associação com a GTPase, mas antes, para essa adenilciclase ficar ativa e se associar com essas demais, eu tive uma outra proteína de membrana chamada GPCR, ativada por uma molécula sinal. Ou seja, olha o que aconteceu aqui, ó, a transcrição gênica. O que está na origem? A percepção de uma proteína de membrana do ambiente. Então, isso explica para você por que uma célula colocada no contexto da pele, ela vai ser célula da pele. Porque ela sente o ambiente. Ela sente o ambiente, sentindo o ambiente, ela desencadeia um determinado sinal. Agora, vamos de cima para baixo. Uma molécula sinal chegou, ativou GPRC, que por sua vez ativou a adenilciclase. A adenilciclase, a gente já sabe, converte ATP em AMP cíclico. A AMP cíclico se associa à proteína inibidora, que por sua vez, essa proteína inibidora inativa, libera proteína quinase, que por sua vez torna-se ativada. Do citoplasma, a proteína quinase vai para o núcleo, e aqui essa proteína quinase é específica para esse tipo de proteína transativador, que é a CREB. Ela, fosforilada, se associa ao sítio de resposta ao AMP cíclico, né, que é CREB, se associa nessa região e transativa a transcrição desse gene aqui. Ou seja, uma percepção de um sinal fora da célula permitiu com que a transcrição acontecesse lá dentro do núcleo. Professor, preciso decorar isso daí? Jamais. Isso é coisa de livro. Isso não é coisa de cabeça, não.
tá? Se algum dia você vier estudar isso daí, alguma pesquisa sua, claro, você vai saber isso de cor e salteado, ir para lá e para cá, e sabendo quais são os elementos que atuam, tá? Mas decorar isso aqui para mim não precisa não. Nunca eu vou te pedir para decorar isso daqui. Nunca. Agora, se você estiver estudando interação planta-patógeno, por exemplo, você vai entender que uma célula reconhece uma molécula sinal de um fungo que está atacando a planta. E vai desencadear tudo que tem aqui dentro, né? E aí vai ser caso específico. É claro que você vai estudar aí porque é do seu grande interesse naquele momento. Como eu disse para vocês, assim como o DNA é uma biblioteca de genes, o nosso livro de genética molecular também é uma biblioteca de informações. Você vai acessar a informação que você precisa em determinado momento. Você vai acessar todas as informações ao mesmo tempo? Claro que não, né? Isso seria quase que impossível, inviável, por falta de tempo mesmo. Agora, à medida que você for precisando de cada uma dessas informações, você vai lá e vai acessando. Nesse momento, o que eu preciso que você faça? Que você compreenda a existência desse contexto. Compreenda que isso aqui aconteça. Que aí sim, quando você for pegar os artigos e dar uma olhada nos esquemas que estão lá ilustrados, vocês vão lembrar da aula do professor. Aí falar assim, eu vi isso aqui em algum lugar, rapaz. Eu acho que foi na aula de genética molecular. O professor comentou que isso aqui funcionava. Claro, ele mostrou um modelo diferente, bem mais simples e tudo, mas o fundamento está lá. É isso que eu preciso que vocês saibam nesse momento, tá bom? Fazer a leitura de que um evento desencadeia o evento seguinte, que por sua vez, os seus subsequentes. Em que, em eucarioto, isso é muito normal e natural, dado o tamanho do genoma, dada a complexidade dele. Bom, para terminar, gente, até as proteínas reguladoras são ativadas pelo ambiente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que a expressão de um gene é regulada por uma série de proteínas reguladoras. E proteínas reguladoras são influenciadas por sinais externos à célula. E eu vou mostrar para vocês aqui uma bateria de possibilidades. Uma das possibilidades é o seguinte: uma proteína sem regulação. Basta que a proteína existe um estado inativo e um estado ativo. Sempre vai ser assim, tá, gente? Um padrão. É só para padronizar. Nesse caso A, nesse modelo, basta a proteína ser sintetizada que ela vai atuar. Ponto final. Segunda situação, a proteína ela é até produzida, mas não atua. Para atuar, ela tem que estar associada a um outro elemento que muda sua forma e aí sim ela faz o que tem de fazer. Num outro caso, há uma modificação covalente. A proteína tem uma forma aqui e tal, e aí elas têm uma associação de um grupo fosfato, por exemplo, ou um GTP, por exemplo. Isso faz com que essa modificação covalente ative a proteína. Adição de uma segunda subunidade, proteína inativa quando ligada a essa subunidade de ligação aqui. Nesse caso, subunidade de ligação ao DNA. Presença de um inibidor. É o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês ali atrás, da PKA, tá? Proteína quinase A. Existe um inibidor que não deixa ela atuar. Mas depois que há uma fosforilação aqui, por exemplo, né? Não, nesse caso não é igual, não. É um pouquinho diferente. Aqui não é um AMP cíclico. Aqui, na verdade, o que entra aqui é um grupo fosfato, que faz com que o inibidor saia de cena e aí a proteína pode atuar. Outro exemplo, migração. A proteína ela existe no citoplasma. Depois que você tira a proteína inibidora, veja que a proteína entra para o núcleo e lá consegue atuar. E proteína presa na membrana. Ela só é liberada depois que ocorre uma hidrólise e uma parte dela é solta. Aí ela consegue migrar e fazer sua função, assim por dizer. Mostrei aí 7 exemplos. Um deles sem nenhum outro tipo de regulação, a não ser a própria síntese, e outros 6 dependentes de algum tipo de interação. Ok? Por fim, considerações finais.
e são muito objetivas. Sempre que se pensar em regulação da expressão gênica em eucariotos, lembre-se da estrutura da cromatina que você vai conduzir seu raciocínio. A transcrição de um gene eucarioto requer uma sequência ordenada de eventos. A isso nós chamamos de regulação. E, por fim, a regulação positiva e negativa da transcrição de genes eucariotos, né? Há regulação positiva e negativa, mas, com certeza, vai predominar a primeira forma, que é a regulação positiva. Afinal de contas, o cromossomo está compactado. E para ter transcrição, ele tem que se descompactar. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida, mas é do estudo dirigido 4. Pode perguntar. Lá tem uma questão que... Só encontrar ela aqui. Aqui. A transcrição em eucariotos tem a peculiaridade de estar associada ao processamento do RNA que é transcrito. Sobre os eventos do processamento, é possível afirmar cronologicamente que eu tinha entendido que todos os eventos aconteciam ao mesmo tempo, mas o estudo dirigido deu como errado. Mas está errado. Porque cronologicamente, a primeira coisa que vai acontecer é a adição do capacete 5 linhas. Assim, tanto é que, para você ter ideia, se não tiver o capacete 5 linhas, a RNA polimerase até aborta a transcrição. Entendeu? Inclusive, é uma forma até de falar da terminação da transcrição. Mas, de fato, o que nós temos aí? Começa com a adição do capacete 5 linhas. À medida que a transcrição vai acontecendo, o intron é removido, os introns são removidos, né? E a hora que chega no final, após o corte da região no sítio de clivagem por adelinação, vai ser adicionada a cauda poli-A. Tá bom, Camila? Então, nesse caso aí, nós temos, cronologicamente, uma sequência. Adição de capacete 5 linhas, remoção de introns e adição de cauda poli-A. Certinho? Certo, entendi. Obrigada. Show de bola. E é até importante vocês entenderem esse contexto, gente, sabe por quê? Porque é interessante, porque o processamento do RNA, nesse caso, principalmente quando se fala da adição da cauda poli-A, está envolvida ou está relacionada com a terminação da transcrição. Isso é legal, hein? Isso é bacana demais. Mais alguma questão? Não? Bom, gente, confesso que foi uma aula que particularmente, pessoalmente, eu gostaria muito que essa aula fosse, obviamente, uma aula desse tipo aqui, ela é legal quando acontece presencialmente, né? Porque acho que a gente está junto lá, eu consigo ver melhor as reações de vocês. Mas particularmente, é uma aula que a gente conseguiu frisar muito bem a questão da forma que o cromossomo está. Uma forma de cromatina. Então, toda vez que a gente pensar em eucarioto, o que eu ia dizer é o seguinte, que na aula de hoje, eu pessoalmente eu fiquei satisfeito, porque ao olhar para a aula, eu lembro que eu falei repetidas vezes que a cromatina está compactada e ela precisa se descompactar para que ela precisa se descompactar para que cheguem os elementos de transcrição. Certo? Então, o tempo todo a gente comentou isso. De certa forma, isso me ajuda a refletir sobre o controle de transcrição em eucarioto e, ao mesmo tempo, me ajuda a perceber por que no procarioto a coisa é diferente. A coisa muda de figura, porque no procarioto não tem cromatina. Aquela estrutura com nucleossomos, com estonas, aquilo não acontece lá. Agora no eucarioto, sim. Tá certo? Então isso é muito importante. Eu tenho que deixar isso claro para vocês, porque deixando isso claro, eu estou repetindo uma série de vezes, estou ficando chato, repetitivo, porque isso vai ajudar vocês a estudarem daqui a pouco. Tá bom?
Mais alguma questão? Então, agora eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para os nossos amigos Domingos, Arsênio, Ivan. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou tendo cuidado aqui, pelo menos tentando, tá? Em falar assim, de uma forma não acelerada, tentando reduzir um pouco o meu sotaque para facilitar o entendimento da minha dicção. E às vezes as minhas frases elas ficam elas ficam um pouco mais longas, assim, eu falo mais pausadamente, e eu peço até a compreensão de todos vocês, mas é que eu quero saber se eu estou sendo bem compreendido. Domingos, Ivan, Arsênio, estou sendo bem compreendido? Alô, professor? Opa! Sim, por mim, acho que estamos... Eu consigo lhe perceber muito bem. Ah, então tá bom. Acho Não que... estou falando rápido, não, né? Não. Está num ótimo ritmo. Porque eu fico preocupado com isso. Se eu estiver falando acelerado, por exemplo, se eu conversar do jeito que eu converso normalmente, dentro de sala de aula, eu acho que eu chego a atropelar a palavra, eu chego a cortar a palavra no meio, juntar com a outra. É a mania do nosso estado, entendeu? O estado de Minas Gerais, ele costuma juntar duas palavras numa só, né? Então, aí eu estou tentando falar as palavras mais pausadamente para a gente conseguir ter uma boa comunicação aí, né? Então, eu estava preocupado com isso. O Domingos comentou, Ivan, Arsênio, pode falar, Domingos? Não, era isso. Ah, beleza. Ivan, Arsênio, vocês estão conseguindo entender as minhas falas? Bom dia, professor. Bom dia. Tá totalmente compreensível. Totalmente. Beleza. A comunicação está a fluir muito bem. Exatamente. Obrigado. Arsênio, e aí, tranquilo? Sim. Também para mim está tudo tranquilo. Ah, então tá excelente, beleza. Porque o conteúdo por si só é um conteúdo complexo, né? Então, acho que a primeira preocupação que eu preciso ter aqui é saber se eu estou me comunicando de forma satisfatória. Então tá bom, porque dada a complexidade do assunto, né? Se a comunicação não estiver chegando bem aí complica de tudo, né? Mas beleza, então tá ótimo. Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida a mais, eu vou desejar para vocês aí Arsênio, pode falar. Sim, professor. É que eu cheguei um bocadinho tarde na aula, então cheguei na parte em que o professor estava a falar sobre o teste. Não percebi bem quando é que seria e como íamos fazer e a matéria. Beleza. Arsênio, é na semana que vem, no mesmo horário, às 8 horas, tá? Okay. Às 8 horas, de 8 às 10 da manhã. Só um minutinho. Aqui, ó. Segunda provinha online, né? No dia 10 de junho. E os assuntos, né? A transcrição e o controle da transcrição. São esses dois temas, tá? Lembrando que o controle da transcrição a gente dividiu em duas aulas. A gente falou primeiro do procarioto, depois do eucarioto. Ok? O Edson. Pois não. Você tinha falado que era para a gente escrever no papel algumas respostas, que dessa vez ia ser orientar a gente nesse sentido. Como que vai ser? Oi? O que eu falei? Eu não lembro disso, não. É porque da outra vez você falou assim que era para a gente ter escrito também no papel, acho, as questões. Alguma coisa. Ah, tá. Não. Veja só. Deixa eu tentar lembrar o contexto. Ô, Gabriela, eu tenho que lembrar exatamente qual foi o contexto que eu falei isso. Porque, olha só, por exemplo, acho que até uma pergunta que algum de vocês me fez.
Pergunta assim, professor, por que eu tenho que fazer isso no papel? Porque é o seguinte, às vezes você quer responder uma determinada questão, de forma ilustrativa. Você quer mostrar, por exemplo, a RNA polimerase atuando, então você quer desenhar. Imagina você desenhar isso no editor de texto. É difícil. Então, no papel é muito mais rápido, né? Fazer uma bolinha, fazer uma linha com a caneta, depois tira uma foto e envia como complemento da resposta. Se for opção de colocar isso, e se couber na questão, você pode fazer esse esquema. Ah, professor, não achei, foi complicado na hora ali fazer a adição dessa foto a mais, foi complicado. Me manda por e-mail, sabe? Assim que terminar ali a prova, me manda. Professor, isso aqui é anexo da prova, por favor considerar. Aí funciona assim. Eu só estou dando uma liberdade, Gabriela, para vocês me enviarem também. Não, tá bom então. Me enviar alguma ilustração, tá? Agora eu vou fazer um comentário eu vou pedir para vocês tomarem muito cuidado. Vamos supor que eu faça uma pergunta conceitual. Vamos supor que você vá lá e faça uma pesquisa rápida na internet e ache uma determinada resposta no Wikipédia. Você vai lá, seleciona, copia e cola. Isso não é legal. Isso não é legal. Por quê? Porque isso aí é uma espécie de plágio. Tá? Então, legalmente, para vocês, isso não é bacana. Então, o ideal é o seguinte, por mais que você tome nota de alguma nota que você escreveu, ou de um livro, ou da própria internet, faz ali uma montagem própria. Faça uma montagem própria, porque aí você vai estar estudando e vai estar mostrando que soube sintetizar a sua resposta e apresentá-la. Eu estou falando isso por quê? Porque acontece, às vezes, de uma resposta no estudo dirigido, por exemplo, ela está exatamente igual está no Wikipédia. Ela está exatamente como está no livro. Algum problema nisso? Tem problema. Por quê? Porque você cria o hábito do Ctrl+C, Ctrl+V e passa batido pelo seu cérebro sem você ter refletido sobre a situação. Quando você, de fato, precisar dessa informação mais tarde, você não vai ter essa informação consolidada no seu cérebro. Então, você não vai ter a resposta, você não vai saber. Então, minha ideia é sempre o seguinte, faça a sua construção. Por mais que você consulte diferentes referências, e isso é muito legal, consultar diferentes referências é sempre muito bom, mas faça uma construção própria. E tomem o hábito. Pessoal, hoje, se você escreve, agora eu vou extrapolar o nosso assunto. Se você escrever um determinado artigo e fizer a cópia de uma frase de um determinado autor, todos os periódicos hoje têm sistemas de busca de plágio. E se ele buscar uma frase sua que é idêntica à que uma outra pessoa escreveu, detalhe, essa outra pessoa pode ser você mesmo, que escreveu num outro artigo, num artigo anterior. Ele condena aquilo como plágio e nega o seu trabalho. E é altamente constrangedor a gente ter o dedo apontado pela comunidade científica, por exemplo, dizendo que houve um plágio. Isso é muito ruim, sabe? Isso deixa a pessoa mal. Então, a minha dica para vocês é o seguinte, façam sempre construções suas, tá, gente? Nunca deixem lá o Ctrl+C, Ctrl+V. E por que eu estou falando isso aqui? Porque em algum momento alguém teria que falar isso para vocês em alguma circunstância. Então, eu estou falando porque a gente está num momento tranquilo, sossegado, e a gente está aprendendo todo dia. Tenho certeza que muitos de vocês já sabiam disso, mas talvez outros não. E aí eu estou fazendo esse papel aqui de dar uma dica, tá? Para vocês, de forma alguma, fazerem esse tipo de situação.
Tá bom? Façam construções próprias o tempo todo. Tá? Eu acabei emendando uma resposta na outra aqui, Gabriela, e eu acabei não te perguntando. Responde sua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Beleza. Você sempre tem essa liberdade, tá, gente, de fazer esquemas e mandar fotos do que vocês fizeram para a gente corrigir. Seja em estudo dirigido, seja na própria prova. Tá bom? Basicamente é isso então, gente. Deixa eu parar aqui a gravação, né?